Estamos aqui com o Vitor Pet, Fala galera, campeão do OTS, do Boost Protocol. Você jogou de quê mesmo, Pet? joguei de Radiant, Raizo Mitsuru. Bom, apresenta o deck aí pra gente ver. Vou mostrar. Basicamente, a ideia, o que era a ideia? A engine boa é o Mitsuru, então eu queria ter um deck de Mitsuru. O Mitsuru puro, eu achei que não dá conta de jogar. Aí a ideia é, os Raizos são cálidos pro Mitsuru. Você taca as cartas de Raizo, o cara nega, e aí passa as cartas de Mitsuru. Eu montei esse deck muito correndo, montei ele ontem de noite, e ainda fiquei na confirmação de se eu ia conseguir as tacas emprestadas ou não, pra jogar com ele. Mas tem uma carta que eu acho que eu usaria ela fazendo de novo, que é o bicho que já é uma ponte do Raizo direto pro Mitsuru, que vocês vão ver que eu não usei. Eu acho que eu usaria ela. Não tive oportunidade de passar limpo para fazer, mas é uma coisa que eu pensei e eu acho que faria sentido. Quando falar no extra deck eu vou mostrar. Mas aí primeiro os Raizo são os 6 Raizo bom, né? Aqui, 6 Raizo bom. E esse aqui é o piorzinho, né? Aí Going Second, se a match precisasse de muita tech, eu tirava um desse. O Node e o campo. Eu não usei Star porque eu queria. Esse deck já tem muita carta com qualidade baixa. As cartas com qualidade boa, que são os Raizos, por exemplo, eles não são fortes o suficientes pro jogo atual. Você tem que fazer eles, comprar carta, comprar uma defesa boa. Então, o mínimo de carta ruim que eu gostaria de colocar. Pensei bastante em usar esse Star. Eu só não coloquei porque pegava um espaço do extra e meu extra, do jeito que ele tá agora, eu queria que ele tivesse 16, 17 cartas. Então, assim, não ia conseguir botar a Banshee. Porque pra mim, pra usar essa carta, você tem que usar a Banshee pra você ter alguma vantagem real mesmo. Aqui fechou os Raizos, né? Depois agora a parte de Mitsurugi. O Habakiri, as 3 pré-prep, as 3 prayers. 2 desse, eu tava pensando em usar 3, porque igual eu falei, é um deck de Raizo Mitsurugi, mas tinha muito normal sumo, eu tive que cortar alguns. Um momento eu pensei em cortar um desse, um momento eu pensei em cortar um desse aqui, mas aí eu vi que precisava dele, porque senão eu não conseguia nem fazer os combos, nem quebrar direito. Pelo menos no game 1, né? Nos outros games, as mesas teoricamente passam um pouquinho mais fraca, né? Porque você tem mais tech alinhada. Não que mais fraca, mas é mais fácil você... tem uma chance maior de você conseguir combater via tech. E aí por último, esse Manju aqui. Esse Manju, eu já vou explicar ele, o motivo, mas é basicamente uma carta. Eu queria ter uma carta que virasse tanto de Raizo quanto Mitsurugi no mesmo deck. Todos os Mitsurugi viram. Os Raizo, eles têm que comprar cartas, esse tipo de coisa pra poder virar. Senão vira só a jogada de Raizo mesmo. Aí você compra 2 cartas, 2 até 3 cartas no processo, depende de qual foi o starter de Raizo. Aqui a gente tem os starters de Mitsurugi, né? Então 10 mais os starters de Raizo dá 10 mais 6 dá 16, né? E aí vem os bricks de Mitsurugi, né? As 2 spells de ritual, os 2 monstros, os 2 pequenininhos e a trap. O motivo de eu querer usar esse deck é essa trap. Eu acho que essa trap é completamente absurda. Eu vinha jogando de Mitsurugi e Crystron, mas aí o Mitsurugi era só uma ponte pro Crystron, então eu não podia usar isso aqui, porque não tinha como o Crystron chegar aqui. O Raizo, como tem muito draw power, eu tentei arriscar essa parte de jogar meio que 2 card combo e vendo muitas cartas podendo chegar numa engine ou na outra. Mas o que tentou fazer a ideia desse deck funcionar é essa carta aqui, né? É o Seven Tackle. Por quê? Porque ele é uma carta de Raizo. O Raizo ele é um board breaker barra um Khaled tipo Mitsurugi. E ele é starter de Mitsurugi. O mesmo bicho que você mostra no Raizo, você pega esse Manju que faz a jogada inteira. Além de ser um bom complemento. Se você dá o Habakiri, é o cara da Ashe no Sage, você pega ele e já busca esse spell de ritual direto. Aí com isso são 10 aqui, mais 3 aqui dá 13, mais 6 Raizo bom, dá 19 cartas de um card combo, entre aspas, que faz você jogar o jogo pelo menos, né? Se você vai ganhar ou não é outra história, mas isso aí fecha pra você poder jogar o jogo pelo menos. Depois disso, com essas aqui eu considero que é 22 pra combinar duas, né? A Khaled absurda, foi boa todas as vezes que eu usei, eu acho que comprei ela 2 vezes. Essa aqui eu comprei uma vez, eu dei o efeito Draw 2, foi muito bom.
Essa aqui eu comprei ela uma vez, foi uma merda. Eu tirei ela no site toda hora, eu tava pensando em manter ela no site Going First, mas não dá, fica muita carta ruim pra one-off. E agora vem a parte das tags. 3 fualos e 3 draws, 2 draws. 2 draws. São as cartas que ajudam a mitigar o combo do oponente. Eu coloquei um Purulha a mais, primeiro por causa da Crossout, pra ter esse alvozinho vai que cola, e porque meu deck tem mais de 40, então eu queria ter pelo menos uma quantidade. Se fosse 40, talvez isso aqui já fosse suficiente. Como eu passei um pouquinho de 40, o deck tá 45, eu tentei colocar mais uma dessas de alto impacto. Aí depois disso, a Zesh, como range trap ela é mais ou menos, mas mais com Khaled pros Musharms. Esse deck sofre muito pra todos eles, a parte de Raizo sofre pra caramba. A de Mitsurugi nem tanto, mas a de Raizo sofre. 3 BL, eu achei que era a próxima range trap aceitável. Você consegue comprar ela no meio da jogada e continuar usando. É uma carta boa contra o Radiante, contra o Sky. Então, fiz questão. Não foi muito boa hoje. Teve uma hora boa e em alguns momentos foi medíocre. Ela foi muito boa contra o Malice, porque 2 vezes eu consegui negar o campo e forçar ele a ter mais um negócio. Por último, 2 Impairments. Eu queria usar 3, a terceira tá no side, mas aí ficou complicado no side inside out. Aí eu botei a terceira no side mesmo. Porque aí ia ficar muita carta ruim quando você começa. Agora o extra deck. O extra deck é um Detonator, um Dual Drive. Eu tava querendo usar um só, mas tinha que ter um pra jogar com Action. Um outro, então um outro Dual Drive. Nunca fiz 2, né? Sempre joguei um fora. Os alvos do Act, o Eclipse Twin e o Aggregator. O Eclipse Twin eu usei algumas vezes. Acho que foi 2 vezes que eu consegui fazer ele na jogada do Full Combo. Uma vez o Full Combo e uma em Second. E o mais engraçado, eu comprei muito o Act, mas nunca teve alguma coisa pra eu jogar e negar com o Aggregator. Então, a única carta dessa deck que eu não fiz, que eu não usei, é o Aggregator. Depois disso vem as cartas da ataque, né? Isso pra mostrar. Eu não invoquei isso, mas toda hora eu mostrava pra ataque. Então a carta foi usada. Essa aqui não foi usada em nenhum momento. Esse bicho eu fiz uma vez. Tornado Excite, então eu fiz uma vez cada um também. Aqui pra parte do Going First, do combo. Emerald e o do gás. O do gás quando você tá mais. Você tá mais miúdo de carta, então você não consegue fazer a putaria dupla. E o Emerald pra quando você consegue fazer o combo inteiro, igual eu fiz contra o Sky. Aí você faz o Emerald, aí você faz esse aqui em cima do Emerald e dele, aí você joga o Emerald fora e ele renasce. Então você compra 2 ou 3 cartas no combo. Eu queria comprar 4 nesse combo, mas aí precisava do Lizard Draw, que eu não usei. E é uma carta que eu gostaria de ter. Tem 2 cartas que não coube no extra, eu gostaria muito, que era o 38, né, o número 38, pra invocar com ele, ou o Lizard Draw, uma das duas, eu gostaria muito. O Bagusca eu fiz uma vez contra o Radiante Typhoon, que eu tava no Fualos ou o Brulha, não lembro qual dos dois. Foi bom, negou umas coisas antes de chegar no link. Por último, os links, né? Fiz todos, mas eu fiz. Esse aqui eu fiz mais, né? Que é a parte de Mitsurugi, mas os outros eu fiz uma vez cada um. Na verdade, esse aqui eu fiz 2 vezes, só que eu não fiz no meu combo. Eu fiz no meu, quebrando o board. Eu joguei isso aqui, o cara não fez nada, aí eu linkei ela mais um bicho, só pra ter a proteçãozinha de destruição. Por último, o side, né? Side 2 Purulha pra inteirar as cartas de alto impacto, porque basicamente o Yu-Gi-Oh! Hoje em dia tá nesse tipo de deck, né? Tem uns decks que conseguem grindar, quebrar board, óbvio, depende da drops, muitas vezes. O Sky, o Dracote até consegue na Enguia. E o Radiante, esse tipo de coisa. Esse deck não, você tem que combinar, você tem que jogar truco e comprar os 7 copos padilha e na draw phase você comprar os Armor. Então assim, você tem que dar uma range trap dessa, ela tem que passar, aí você tem que comprar uma combinação com um board break. A parte boa é que as 2 Enguines são Enguines boas, 100 segundos. Inclusive o Raizo é melhor 100 segundos do que 100 primeiro. Aí coloquei 3 Lightning Storm, foi errado, tinha que ter usado 2, porque eu nunca consegui botar as 3. Não, mentira, uma média só eu consegui botar as 3. E o Crab's Feather. Depois disso eu usei uma Evelyn. Essa Evelyn foi a última carta do side, foi só pra completar as 15. Porque eram essas 2, né? Então essa carta é uma carta que essa aqui podia complementar essas numa match que fosse muito importante, o Sky, um Radiante da vida, esse trem. Apesar de que o Radiante não é a melhor das coisas. E isso aqui era um alvo diferente pra Trust. Essa Trust eu usei só uma, pelo espaço mesmo, vocês vão ver, porque ela podia ser Going First ou Going Second, né?
Aí Going First de alvo da Trust tem essas duas. Essa aqui serve Second como First. Essa aqui, em nenhum momento eu ativei a Trust uma vez no campeonato. Eu busquei a pré-prep, porque foi na final, inclusive foi no resumo. Depois, no resto do torneio eu não ativei. Essa carta eu comprei ela, mas eu ganhei o jogo sem ativar ela. Essa eu comprei uma vez na final também e ganhei o jogo. Provavelmente ia ser um jogo muito grindado se não fosse a Unspell. E aí eu usei Solemn Judgment, nunca ativei. Essa aqui eu ativei várias vezes. Algumas vezes eu ganhei, outras vezes eu perdi. Uma delas eu ia perder se o cara tivesse ativado a carta na coluna certa. Que aí ia matar meu monstro que estava impedindo de jogar. Que eu tinha um campo com um Dual Drive com uma matéria. Aí ele deu uma Lightning Storm. Aí ele deu uma Lightning Storm em qualquer coluna. Se ele tivesse botado na Dual Drive, eu tinha perdido, porque tinha desligado o campo também, mesmo eu negando. E qual foram as suas match? Eu anotei aqui, foi um Malice, um K9 Vanquish Soul. Isso aí, inclusive, o Malice eu joguei contra ele, esse Malice eu joguei com ele de novo, no top 4, e esse Vanquish Soul eu joguei de novo no game, na final. Eu ganhei desse Malice, perdi desse Vanquish, depois ganhei de um Radiante, ganhei de um Fire King Juraki, ganhei de um Radiante de novo, ganhei do Sky, ganhei do Malice e ganhei do Vanquish com a 9 na final. Foi um torneio que eu achei bem difícil, eu gostei do resultado do deck, assim, tem muito problema, é um deck ultrapassado, tipo assim, em nenhum momento eu falo assim, eu jogue com esse deck. Mas assim, eu não tinha muita opção, tava sem tempo pra escolher alguma coisa e no final é um deck que eu gosto, né? Eu gosto das duas enguines, porque são enguines boas go em second. Então, eu falei, vou jogar amanhã, vou me divertir um pouquinho com esse deck. Espero que ele tenha uma quantidade aceitável de starters, né? 19, você tem com a trindade, né? A Crossout, Khaled de negócio, 22 que você combina duas, então assim, isso aí vai mais de 70% a chance de você combinar duas, tipo cara de Paranuma, você faz a outra. Então, achei que era um deck consistente, bom go em second, e é um deck que eu gosto, então foi bem divertido jogar, apesar de ter jogado 8 rodadas com esse deck, jogando contra umas enguines bem fortes, bem recursivas, mas foi muito divertido porque teve muitos jogos de grind, né? Então, assim, gostei bastante do deck e do resultado. Algum agradecimento? Agradecer ao Jonathan e ao Marcos Paulo. Não sei de quem é quem, mas me emprestaram as Tachyon e o bicho que busca ataque. Falou, galera. Obrigadão aí.